E agora com vocês, o Bruno Chatac, que vai fazer aqui uma análise caprichada desse momento financeiro do Flamengo. Diga lá, Bruno. Olá, pessoal. Mais uma vez a convite do Mauro, venho falar dessa grande surpresa que foi a apresentação por parte do Flamengo na sua TV do clube, de maneira transparente, oficial e com 5 meses de antecedência, as informações financeiras referentes ao ano de 2025 do Clube de Regatas do Flamengo. Isso porque a gente já explicou aqui em outros momentos, a Lei Geral do Esporte e a Lei Pelé, elas obrigam que os clubes apresentem até 30 de abril as suas demonstrações financeiras, os seus resultados. Então, geralmente, a gente vem aqui em junho, em maio, para falar desses resultados e para dizer quem no ano anterior foi bem e quem foi mal. Portanto, quando o Flamengo, no dia 23 de dezembro do ano anterior, chama todos os interessados para apresentar os seus resultados econômicos, isso trabalha com uma imensa transparência, algo não só que não é recorrente no Brasil, como também, obviamente, carece de elogios. Falando um pouco do que a gente viu ali em termos de número, né? Um EBITDA, né? Ou seja, um resultado operacional, né? Com um lucro, né? De 630 milhões de reais, um faturamento total de 2,1 bilhões de reais, uma receita recorrente, ou seja, aquela que não conta com venda de jogadores ou premiações, também na casa de 1,4 bilhão de reais, algo inédito dentro do futebol brasileiro, o Flamengo se consolidando como um clube bilionário, independente dessas receitas que podem ou não acontecer, e principalmente por uma grande parte da apresentação que se concentrou em identificar ainda pontos de melhora dentro do futuro financeiro do Flamengo, como a necessidade de um maior investimento na base e da aquisição de jogadores um pouco mais jovens e que, portanto, possam ter um valor de revenda maior. Então, quando a gente olha um clube nesse patamar, que tem, dentre todas as discussões dos últimos meses envolvendo direito de transmissão, tem o direito de transmissão apenas como quinta linha de receita, portanto, tendo aí patrocínio, venda de jogadores, premiação, match day, bilheteria, sócio-torcedor, ultrapassando essa receita que ela é tão importante, que hoje ela representa cerca de apenas 25% do faturamento total do clube, ou até menos se você considerar as receitas não recorrentes, o clube vem se consolidando para, de fato, ser um verdadeiro dínamo no futebol brasileiro. E aí eu deixo muito claro para vocês que, ao olhar esse resultado, eu que sou um fã da parte financeira e da responsabilidade dos clubes, eu vejo que o clube pode comemorar esses valores como uma Libertadores, como um título importante. Afinal, é com essa responsabilidade financeira que o clube vai garantindo décadas, não necessariamente de conquistas, mas o fato de que a todo ano a torcida tem certeza que o clube brigará pelas maiores posições. Portanto, é uma maneira de, financeiramente, o clube facilitar com que a gestão esportiva consiga disputar em melhores condições. E se para os anos de 24, 23, a gestão do Palmeiras ela foi tão elogiada por conciliar gestão financeira com gestão esportiva, para minha surpresa, nesse ano o Flamengo consegue atingir o suprassumo entre equilíbrio de gestão esportiva, mantendo seu treinador depois. Acho que desde 2011 o clube não mantinha o mesmo treinador durante todo o ano. Posteriormente, o clube vem e naturalmente consegue fazer toda essa gestão financeira ainda melhor. Portanto, pega um ano de 2024 no qual já tinha sido um recorde e aumenta ainda mais. É óbvio que tem a premiação do Mundial, venda de atletas, mas o clube vai se consolidando como o primeiro clube na história do futebol sul-americano a poder entrar um ano e não necessariamente precisar vender um atleta para honrar com seu orçamento. Então isso significa que, se em dado momento uma joia explodir no Flamengo, o Flamengo não só poderá vendê-la por preços maiores, por não ter a necessidade de vender,
como também não vai precisar dessa venda para fechar as suas contas, como, por exemplo, teve que fazer em 2020, num ano que não só teve a saída do Jorge Jesus, mas teve que vender principais jogadores para conseguir se adequar ali de 20 para 21 na questão da pandemia. Então, o clube tem todos os motivos para celebrar. Uma camisa em patrocínio que vale mais de 400 milhões de reais, com valores recordes, um torcedor que cada vez mais consome, uma rede licenciada de produtos de abrangência nacional, e aí vale muito o elogio à torcida do Nordeste, que tem esse amor, torcida do Norte, que tem esse amor, do Centro-Oeste, que tem esse amor, do Sul, do Sudeste. Mas, independente disso, hoje o torcedor do Flamengo tem pontos de venda. O torcedor consegue comprar uma camisa, tem redes licenciadas, produtos que chegam pela internet via Brasil inteiro, e, portanto, isso gera não só um aumento de receita por parte do clube ano a ano, mas também vai dar muitos frutos em termos de fidelização de torcida, garantindo para gerações futuras ainda mais paixão fora dos principais centros, como no caso do Flamengo é o Rio de Janeiro. Portanto, gente, eu vejo uma série de boas práticas, né, de resultados fantásticos, e o principal, o Flamengo começa a colocar uma pressão nos seus rivais para que deixem de justificar assuntos que muitas vezes são trazidos equivocadamente a público, como, por exemplo, os direitos de transmissão, que em todas as discussões se faz valer como o Flamengo estivesse usurpando os outros clubes para se manter na hegemonia, quando na realidade, quando a gente olha os números não só do Flamengo, mas dos demais clubes, isso é na verdade, um refúgio, uma artimanha utilizada para vários dirigentes para justificarem mais gestões em outros tipos de receita, como patrocínio, como gestão de elenco, folha salarial para que não endivide o clube, venda de jogadores a valores módicos, justamente porque quando você olha a receita de TV, o Flamengo sequer hoje precisa disso. Óbvio, tem sim a busca pelos seus interesses, acho que isso é pauta para outro momento, mas de todo modo, seja pelo seu mérito próprio em receitas recorrentes, ou até para clubes concorrentes como o Palmeiras, que aí se foca muito bem na base e vem tendo linhas adicionais, a grande realidade é que pouquíssimos clubes no Brasil querem trilhar o caminho amargo. E aí, quando a gente fala, mas o Flamengo é fácil falar quando você tem dinheiro. Gente, vamos só relembrar, em 2025, esse ano mesmo, que a gente está aqui falando em recorde de receita, o Flamengo pura e simplesmente deixou de ter uma janela de janeiro expressiva, trazendo apenas o Juninho, para conseguir recompor o seu fluxo de caixa, pois no ano passado foi um ano que o clube gastou na compra do terreno, né, do gasômetro, e também fez uma janela recorde, finalzinho ali da janela, de contratação de jogadores. Então, um clube, para não pegar dinheiro emprestado e pagar juros altos, ele deixa de comprar jogadores no primeiro momento, para logo depois, aí sim, graças ao seu poderio, recompor esse caixa de maneira recorde muito rápida. Então, vamos olhar para o Flamengo como exemplo. Para você que torce para o Flamengo, tenha muitos motivos para comemorar. E para quem não segue, tenham em mente que, se não tivermos responsabilidade financeira, cada vez mais essa distância entre Flamengo e Palmeiras e os demais aumentará. É óbvio que projetos como o do Bahia, do Bragantino, do próprio Cruzeiro e do Fluminense, cada um da sua maneira, eles merecem elogios por olharem um médio e longo prazo um pouco mais satisfatório. Mas o caminho é árduo, são muitos anos de retomada e o remédio amargo, obviamente, tem que ser tomado não apenas pelo clube, mas em sintonia e em comunicação com suas próprias torcidas. Vamos olhar bastante essa janela de transferências, tem muito clube já querendo fazer besteira antes da implementação do fair play financeiro, mas pela Gávea, até o momento, os motivos são de plena celebração. Um grande abraço e saudações. Obrigado, Bruno Chatac, pela análise brilhante mais uma vez. Bem, eu não vou nem entrar em mais detalhes. O Flamengo teve um crescimento equivalente a tudo que São Paulo faturou na temporada anterior, é muita coisa, 700 e tantos milhões. É claro que no ano que vem, o Flamengo corre o risco de não atingir uma meta
essa meta de 2 bilhões, essa marca de 2 bilhões, 2 bilhões e 100, pode não vender tantos jogadores, pode não ter a mesma premiação, não ter Mundial de Clubes, que remunerou muito bem, mas certamente vai ter um faturamento alto e a possibilidade é muito interessante para esse ano, porque o elenco já é forte, pode ficar mais forte, o clube tem dinheiro, não tem problemas financeiros. E, bem, gente, a gente repete isso há anos. É necessário que todo grande clube passe por um período de reestruturação para voltar a poder investir pesado, como faz o Flamengo. Infelizmente, para esses torcedores desses clubes, isso não está acontecendo, né? Os clubes não fazem isso. Ninguém quer tomar o famoso remédio amargo. E aí, o que eu percebi, tá? Isso não tem nada a ver com a fala do BAP, tá, gente? Isso tem a ver com os números que ele apresentou. Algumas reações muito desesperadas de gente da imprensa, especialmente aqui de São Paulo, já prevendo o pior, que pode dar tudo errado, que não sei o quê, porque o Maracanã é do Estado. Gente, o Flamengo paga, e o Fluminense, os dois pagam mais de 20 milhões por ano ao Estado pela utilização do Maracanã, complexo esportivo. Eles são responsáveis por toda a manutenção daquele estádio. Se os dois não arrendassem o estádio, o Estado teria que bancar, né? Eu sou contra aquele estádio, acho que nem deveria existir, sempre falei isso. A destruição do Maracanã original e a construção desse estádio da Copa do Mundo, eu sempre fui contra. Mas ele está lá. Faz o que com aquilo? E o Engenhão, que o Botafogo arrendou também? Por que você fala do Engenhão? A dupla Fla-Flu hoje sustenta o Maracanã, mantém o Maracanã sem onerar o Estado.